Hoje foi o dia mais quente aqui no Rio de Janeiro e isso significa só uma coisa, que você precisa se inscrever no canal pra gente alcançar logo os 300 mil inscritos. A gente tá na campanha 300 mil inscritos agora em setembro. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, que hoje, galera, a gente vai falar do capítulo 286 de Boku no Hero. Depois do Bakugou ser empalado vivo, o Midori ele entrou no modo Vegeta ali. Como ousa bater no Bakugou? O Todoroki ele salva o Bakugou nessa hora, o que me lembra que ele tá servindo muito como um suporte nesse arco, né? 90% desse arco ele tá servindo como um suporte. Teve um momento dele contra o Shigaraki atravessando o gelo nas costelas dele, estaca de gelo assim na costela dele, mas fora isso, de forma geral, tá sendo bem o terceiro lugar, sabe? Em questão de importância em comparação aos outros dois, o Midoriya e o Bakugou. Será que isso vai se manter? Esse é o questionamento que eu sempre fico, sabe? Da forma como o Midoriya e o Bakugou, eles têm uma relação muito mais íntima, muito mais próxima. Será que isso vai se manter dessa forma até o final da história e o Todoroki ele vai ser o terceiro mais importante? Ou o terceiro com maior destaque lá no final? Mas o Midoriya ele entra num estado surreal de fúria. O rosto dele parecendo Venom, sabe? Como se o poder do chicote tivesse quase que cobrindo o corpo dele inteiro, o que lembra claramente, né, o modo Berserk do Tokoyami, né, sendo coberto pelo Dark Shadow. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas e também a gente não sabe se é questão da scan mesmo, né? Porque as scans de Boku no Hero têm saído tão escuras que talvez tenha dado uma impressão um pouco maior do que o mangá ele quis passar originalmente, mas ele tá sendo ali aparentemente coberto pelo poder e os olhos dele completamente em fúria, parecendo Venom, e ele decide morder aquelas garras tecnológicas do Shigaraki, quase como um Saitama. Usou os dentes e mordeu e quebrou aquelas estacas. E logo em seguida, a gente vê a reação do Shigaraki com uma fenda atravessando assim a cara dele. De primeiro eu achei que aquilo fosse já a metáfora pra gente começar a ver o All for One dentro dele, mas parece, depois eu lendo pela segunda vez, parece que essa fenda se originou de um golpe mesmo, porque o Midori ele fala no quadro anterior, né? Pegue isso de volta. E apesar da gente não ter visto exatamente o golpe acontecendo, mas deu a impressão depois pra mim que ele usou aquela estaca pra ferir, pra conseguir rasgar a cara do Shigaraki. E aí depois, obviamente, né, a gente tem a metáfora do All for One estando dentro da cabeça dele. Mas eu acho que dessa forma as cenas se complementam mais, sabe? Eu acho que combina mais, que faz mais sentido. Aliás, o Shigaraki nessa hora, com o corpo dele todo sombreado, o trabalho de sombras nesse capítulo tava muito bom, o foco no rosto dele também tava absurdo, mas o corpo dele também me lembrou muito Shingeki no Kyojin, né? Quando um certo personagem acaba ficando completamente torrado, ou até mesmo com o cabelo do Shigaraki todo pra cima daquele jeito e a cara dele toda ferrada. Ficou... Ah não, aí eu vou ter que falar. Ficou igualzinho o Hisoka, cara. Ficou igualzinho o Hisoka. Não vou nem mostrar a cena dele pra não spoiler muito explicitamente aqui. Mas quem leu o mangá tá ligado que ficou igualzinho a cara do Hisoka. E antes da gente ter a viagem dentro da cabeça do Shigaraki, tem uma pequena pausa pra mostrar um pouco da cidade. A cidade sendo destruída pelo Gigantomachia e o Gigantomachia ainda perseguindo o mestre, né? Tentando chegar até o mestre e ele agora confuso porque tem duas áureas que ele não sabe que representa não só o Shigaraki, mas também o All for One, tentando consumir ali o corpo do Shigaraki. E nesse momento a Uraraka, ela faz uma observação muito maneira que eu até já falei algumas vezes aqui, né? Como ao passar das lutas em Boku no Hero, parece que a sombra, ao invés da luz, a sombra durante essas batalhas só cresce, ou seja, por mais que eles estivessem lutando incessantemente para tentar combater esse mal, parece que esse mal só aumentava, só se alastrava, ou seja, a sombra só crescia, né? E nesse momento parece que estava justamente num pôr do sol, né? Então faz muito sentido agora, né? Ela ter falado aquilo, ter feito aquela comparação. Mas é realmente o que eu falei algumas vezes aqui, né? Na luta do All Might contra o All for One, ele conseguiu vencer e assim ele conseguiu manter a paz na sociedade, né? Todo mundo continuou feliz da vida. Depois, com a luta do Endeavor contra o Nomo High-End, a gente viu que a sociedade teve uma pequena amostra de como é ruir, como é entrar em desespero. As pessoas começaram ali a entrar em desespero momentaneamente, mas depois elas se acalmaram porque o Endeavor ele conseguiu vencer. E agora
a gente está tendo essa sombra crescer ainda mais. E é isso que eu espero ver. O desespero sendo ainda maior e o mal conseguindo tomar conta da sociedade de Boku no Hero. Depois a gente volta para a luta do Shigaraki contra o Midoriya. E o Shigaraki ele toca com a mão esquerda, com só os 2 dedos dele, na cara do Midoriya. Eu falei, caraca, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, já era, acabou, fiquei... Porque ele usou o poder, mas não. A intenção dele ali era tentar roubar o One for All. E aí que a gente entra numa viagem muito doida. Toda essa parte mística do One for All é a parte mais confusa pra mim. Sempre quando tem alguma coisa relacionada a isso no mangá, eu fico ferrou, mano. Ferrou, já me dá uma dor de cabeça só de pensar e tentar entender o que diabos está acontecendo. Porque... vamos tentar voltar aqui um pouco. Sempre a gente tem que voltar aqui no conceito base do que é o One for All. Porque a gente sabe que esse poder é a junção de 2 poderes. O poder de você conseguir estocar poderes e o poder de você conseguir transferir esses poderes. Passar esse poder adiante por vontade própria, né? Com o consentimento do usuário. Isso a gente sabe, isso se fundiu formando o One for All. Que beleza, se fundiu, beleza. Podiam ser 2 poderes ainda independentes um do outro, mas se fundiu. É como se você, na prática, conseguisse usar o poder de transferência para conseguir transferir o poder que foi estocado. Então, por mais que na prática pareçam funcionar de formas independentes, afinal poderiam ainda funcionar de formas independentes, né? São 2 poderes que se complementam sem entrar em contradição um com o outro, mas somado a isso entrou também a questão de você poder ter acesso aos antepassados que também possuíam esse poder. Já começa a primeira grande viagem aí. Tudo bem a questão de você conseguir usar o poder acumulado, usar os poderes que os outros usuários do One for All também tinham, porque isso faz parte do acúmulo de poder, faz sentido. Só ficou confuso quando foi apresentado pra gente, porque o All Might, por exemplo, nunca usou outro poder a não ser a super força dele. Então a gente deduzia que seria um acúmulo de poder simplesmente baseado na força. Essa lógica subiu um degrau, soa esquisito, mas tudo bem, ainda está dentro da ideia do que seria o One for All. Agora, você ter acesso a esses antepassados, você conseguir se comunicar com eles, estilo Avatar, aí já é outro degrau que esse poder subiu que a gente precisa discutir aqui. Porque a lógica que eu tento fazer para explicar isso é que você dizer que você consegue acumular poder, pela definição, talvez signifique que você também consiga acumular memórias e experiências, porque o poder ele não é só o poder bruto, é também composto por parte das experiências daquelas pessoas, essas experiências que também resultam nesse poder. Então dá para fazer essa ginástica mental para dizer que, olha, é por isso então que ele consegue ter acesso às experiências dos antigos usuários e assim ele consegue se comunicar com eles. Dá pra fazer essa ginástica, ainda fica meio esquisito, mas eu acho que dá pra fazer. Agora, nesse capítulo, o Shigaraki e o One for All, eles também estão presentes naquele mundo paralelo que o Midoriya ele entra quando vai entrar em contato com os antigos portadores. Eles também estão presentes. Eu vou tentar entender o porquê deles estarem ali da forma mais simples possível, que é o fato do Shigaraki ele ter tocado, ou Shigaraki ou All for One, tanto faz, ele ter tocado no Midoriya, assim ele também por consequência entrou em contato, enfim, com os poderes, acabou estando junto lá nesse mundo paralelo, junto com os antepassados e o próprio Midoriya. É o que eu acho que faz mais sentido com a explicação mais simples possível. Agora, pode ser que a gente extrapole mais ainda todo esse degrau para tentar uma explicação ainda mais complicada. Muita gente diz que o All for One ele pode ter essa conexão com o One for All por ele ter sido o cara que originou esse poder, né? Por ele ter passado esse poder, né? Querendo ou não, antes de ser fundido com o poder do antigo irmão dele, ainda assim, por conta disso, ele poderia ter a capacidade de entrar em contato, né? Ter essa conexão mental com os portadores do One for All. Pra mim não parece muito razoável. Tudo bem, ele ainda tem a habilidade de estocar poderes, né? Ele parece que não recorta e cola as habilidades quando ele vai transferir, quando ele foi transferir, por exemplo, essa habilidade de estocar poderes pro irmão mais novo, porque senão ele ficaria sem, e como é que ele iria usar os outros poderes que ele tem, né? Então seria inviável. Então parece que é um copia e cola, então ele ainda tem a possibilidade de estocar poderes. Só que, ainda assim, por mais que sejam poderes em essência iguais, essa viagem mística que a gente vê com One for All, ela não depende da junção dessas duas habilidades originais, ou depende quase que exclusivamente
do poder de estocar poderes e pelo All For One e consequentemente o Shigaraki também terem, eles também podem entrar nessa viagem mística. Tentando resumir aqui de forma mais simples. Se essa lógica estiver certa do usuário do One For All ele ter a possibilidade não só de estocar poderes, mas também de estocar memórias e experiências, e agora a gente tem, por exemplo, o Shigaraki e o All For One, eles tendo ainda o poder de estocar poderes e essa lógica se aplicando também a eles, deles conseguirem estocar memórias e experiências, e por isso a gente ter a explicação do Shigaraki e o All For One, eles terem essa conexão mental um com o outro. Agora, eles tocando um no outro, eles tendo agora a mesma conexão mental, meio que seria uma fusão dessas conexões mentais, e assim a gente tem esse mesmo mundo paralelo. É tudo muito viajado ainda, mas é um pensamento que ainda dá para ser amadurecido, só que ainda tem outro porém. O Shigaraki estava com conexão mental com o All For One, mesmo sem conseguir usar as habilidades dele. Esse poder de conexão mental funciona até quando a pessoa não consegue usar os poderes, está bloqueada de usar os poderes. Também já entra aí outra vírgula aí nessa história toda, mas é tudo muito confuso. Agora, a Nana Shimura, ela dizendo que vai cuidar, que eles vão cuidar disso tudo que está acontecendo, porque a gente vê ali o All For One tentando consumir, né, tentando dominar o corpo do Shigaraki, isso é o que está acontecendo, né, basicamente na cabeça dele, e eles tentando resolver isso, como eles vão fazer exatamente isso, né, vão cair na porrada com eles ou vão tentar um discurso? Cara, a Nana Shimura está de frente com o Shigaraki, esse é o momento ideal para ela mandar o máximo discurso possível e dizer, olha, eu sou a sua avó, eu não queria o seu mal, eu só queria proteger o meu filho e por isso eu desvinculei ele da minha imagem, porque esse desgraçado estava indo atrás de mim e podia ir atrás do meu filho também e assim você nem teria nascido. Essa ponte entre os dois, da Nana Shimura e o Shigaraki acontecendo agora, eu falei isso recentemente, que eu só achava que fosse acontecer só no final da história, que a Nana Shimura poderia usar esse discurso no jutsu aí, mas não. Pode ser que algo já seja feito agora mesmo. Galera, só lembrando quem não é inscrito para se inscrever no canal, 300 mil esse mês, e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos de Boku no Hero também. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!